Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 13 e 14. 13 e 14 para a glória de Deus. Amém? Jeremias, capítulo 17, versículo 13 e versículo 14. Quem encontrou, irmãos? Podemos ler, sim ou não? Diz assim a palavra de Deus: o Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas, as águas vivas. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Amém? Nessa noite eu quero falar sobre uma fonte no deserto. Uma fonte no deserto. Diga comigo, uma fonte no deserto. Quando nós lemos aqui Jeremias, capítulo 17, versículo 13 e 14, Deus ele revela algo muito importante para nós. Porque Jeremias ele começa a expressar aqui, na sua oração, Jeremias orando a Deus, ele começa a dizer: Senhor, esperança de Israel. Quando ele fala que o Senhor é a esperança de Israel, ele está dizendo que Israel, o povo de Deus, o povo eleito de Deus, era para o Senhor a nação. Os olhos de Deus estavam focalizados nessa nação. Era a nação eleita, a noiva. Deus é apaixonado por esse povo. E Jeremias, na sua oração, ele ora, por quê? Porque Israel estava sendo perseguido, Israel estava sendo afrontado, Israel estava passando um tempo de crise financeira, espiritual, religiosa, e essa luta que Israel estava passando atingiu todos os lares. E o profeta Jeremias, como ele era profeta de Deus, ele ora a Deus agora. E na oração dele, ele começa a interceder, dizendo: Senhor, tu és esperança de Israel. Ou seja, não existe esperança no homem quando ele acredita ou quando ele confia na sua própria inteligência. Porque a qualquer momento ele pode afundar como Pedro afundou. Porque ainda que o homem seja instruído, sábio, inteligente, a esperança dele é vacilante. Ele vai ter dúvida, ele vai ter incerteza, ele vai enfrentar lutas e problemas que vai fazer ele se afastar da realidade. Mas quando Jeremias ora, ele diz: Senhor, esperança de Israel. Ou seja, que quando confiamos em Deus, acreditamos em Deus, quando nós abrimos o coração para Ele, tudo que nós passa aqui na terra, todo tipo de prova, de luta, de crise, Ele derrama sobre o nosso coração a paz necessária, para que nós possamos vencer as lutas, os problemas. E um homem que confia em Deus jamais morre, jamais ele perde, porque ele sabe que enquanto houver esperança dentro dele, Deus estará trabalhando em sua causa, sempre. Quando confiamos em Deus, é até um mistério isso, é até um mistério, porque quando você tem esperança, é porque há uma promessa. Quando há esperança dentro do nosso coração, é porque Deus está liberando uma promessa sobre a nossa vida. E quando há esperança e promessa, é porque estamos no caminho certo. No caminho certo, e pode vir o que for, ninguém morre, ninguém vai perder, enquanto houver esperança e promessa. É uma fonte no deserto, é uma fonte no deserto. No deserto, você não encontra um amigo, no deserto você não encontra vizinhos, porque deserto é lugar de seca, deserto é lugar, você não encontra sombra no deserto. E Israel, na caminhada no deserto,
Deus abriu o mar para eles, esperança. Quando o povo desacreditava, dizendo vamos voltar, Deus abriu o mar para eles. No deserto, de noite, Deus era uma coluna de fogo que conduzia o povo, esperança. Porque enquanto havia esperança, as promessas eram liberadas. Enquanto o povo tivesse esperança, Deus liberava as promessas se cumpriam na vida deles. E quando há promessa sobre o homem, meu irmão, quando há uma promessa de Deus na vida do homem, ele nunca vai desistir daquilo que Deus estabeleceu para a vida dele. Você pode perder um monte de coisa, você pode perder até mesmo o seu ânimo, você pode perder o ânimo, mas esse ânimo, ele vai ser passageiro, porque quando há uma promessa enterrada dentro de nós, o Senhor Deus trabalha para que essa promessa venha a ser desenterrada. Quando o povo de Israel é levado cativo para a Babilônia, foi Daniel no meio do povo, numa leva de 10 mil homens, a Bíblia diz que foram levados príncipes, oficiais da lei, e Daniel no meio. Esses 10 mil homens, Daniel estava lá. Babilônia era o pior lugar que uma pessoa poderia estar, era a Babilônia. Era um lugar, meu irmão, naquela época era uma potência mundial. Mas no meio de uma nação corrompida como era a Babilônia, Daniel estava dentro dela, de joelho, orando 3 vezes ao dia. E o rei pega Daniel e joga Daniel dentro da cova dos leões. E quando ele cai dentro da cova dos leões, os leões não conseguiram comer Daniel. Só para você ter uma ideia, o rei, ele não alimentava aqueles leões já havia muitos dias. Então os leões estavam famintos, meus irmãos. Os leões estavam famintos. Quando Daniel é lançado na cova dos leões, os leões não devoraram Daniel. Por quê? Por causa da promessa. Porque quando temos uma promessa, pode vir o leão, pode vir o dragão, pode vir o inferno, pode vir um demônio que for, aquele que está sentado no trono, ele é fiel para dar vitória, ele é fiel para inverter a situação. Porque quando tem promessa, meu irmão, quando uma família tem uma promessa, não importa o que eles vão passar, ele sabe que Deus, ele é responsável em mover a mão em favor daquela família. Agora, quando alguém quebra uma aliança dentro desta família, as promessas, elas demoram a se cumprir. Por quê? Porque tem alguém que não está em aliança com Deus, tem alguém que não está em comunhão com Deus. E para a promessa se cumprir, nós precisamos restaurar esta aliança, voltar ao primeiro ponto e adorar a Deus, exaltar a Deus, engrandecer a Deus, porque Deus, ele merece ser adorado, ele é digno de honra e de glória. E muitas pessoas acordam durante a semana, o dia, mas não expressa a Deus o quanto Deus é importante para elas. E as coisas acontecem por quê? Porque Deus jamais vai deixar você desamparado. Jamais Deus vai deixar você e a sua família desamparado. Em nenhum momento Deus vai deixar você desamparado. Por quê, pastor? Porque quando nós damos um passo para Ele, meu irmão, Deus, ele dá 10 para nós. Quando você dá um passo para Deus, Deus, ele dá 10 passos em direção a você. E é isso que é importante. É nós entender que no deserto, Deus, ele prepara algumas situações para nos encontrar. Diga comigo, no deserto, Deus vai criar situações para nos encontrar. Nós estamos perdidos, irmãos. Nós, muitas das vezes, estamos perdidos. Tomamos atitude errada, decisões erradas e sofremos pelas nossas escolhas. Nós sofremos pelas nossas escolhas. E no deserto, muitas das vezes nós falamos assim, o deserto é o pior lugar para o crente. É ou não é? Só que não. O deserto é o melhor lugar para nós estar. Por quê? Porque no deserto nós deixamos as rapinas. No deserto nós deixamos aquilo que nos impede. Eu conheci uma pessoa um tempo atrás, que essa pessoa estava bem uma semana.
E uma semana estava todo, fazendo tudo errado. Mas depois de uma semana ficava bem, depois ficava ruim. E eu comecei a estudar aquele camarada, estudando. Aí eu cheguei à conclusão que dentro dele havia um confronto, uma guerra. Porque a pior guerra do homem não é contra uma outra pessoa. A pior luta do ser humano é aqui dentro da cabeça, na mente dele. Porque tem coisas que ele não consegue realizar e ele entra em confronto dentro dele. Ele entra em guerra dentro dele. Então, quando ele não consegue alcançar alguma coisa, aí esse confronto consegue mobilizar todo o seu corpo e leva ele ou ela a fazer coisas que ele não queria fazer. Leva ele a fazer coisas que ele ou ela não queria realizar. É por isso que Paulo disse: quando eu penso que eu sou fraco, eu sou forte. Ou quando eu penso em fazer o bem, eu faço o mal. E quando eu penso em fazer o mal, eu faço o bem. Paulo, ele estava falando disso, que a maior luta do homem é na guerra, é na mente dele, é na mente dela. Porque ele não consegue não consegue se livrar daquilo que gostaria que se livrar. Ela não consegue ter vitória do jeito que gostaria. Então entra em confronto. Eu vou fazer do jeito que eu quero, vou caminhar do jeito que eu até hoje não morri, até hoje não aconteceu nada. Então os pensamentos já começam a fluir, pois quando eu faço do jeito meu, dá certo. Mas quando eu faço do jeito de Deus, não dá certo. É um confronto, é uma briga entre as coisas de Deus e as coisas do homem. E no deserto nós enfrentamos tudo isso, meu irmão. No deserto enfrentamos essas lutas. Por quê? Porque Deus estabelece 4 pontos para que nós alcance vitória no deserto. 4 pontos. O primeiro ponto para nós encontrar Deus, ou para Deus nos encontrar no deserto, é o que, pastor? É obedecer. Diga comigo, obedecer. E a obediência, o que é obediência? Eu notei algumas coisas importantes aqui, irmãos. Obedecer, 4 passos para nós encontrar a fonte da água viva. Em Jeremias capítulo 17, no texto que lemos. 4 passos. O primeiro passo é obedecer. Obedecer significa submeter-se à vontade de outra pessoa. Quando nós decidimos obedecer, pronto, eu estou no confronto, eu estou numa guerra na minha mente, no meu psicológico, mas eu decidi obedecer a Deus. Eu não vou mais fazer minha vontade, eu não vou mais fazer o meu querer, eu não vou mais fazer o que os outros querem que eu faça, mas eu vou me submeter à vontade do Eterno. Quando você obedece a Deus, você está vencendo 70% da sua luta, você já venceu ela. Os 30% é Deus que vai vencer por você. É Deus que vai estar lutando por você. Por que 70% eu venço e 30% é Deus? Porque esses 70%, o Senhor Deus, Ele te observa. E quando Deus está te observando, enquanto os olhos de Deus estão sobre a tua vida, você está tendo força para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Por exemplo, tem pessoas que dizem: hoje eu não vou à igreja, um exemplo, eu não vou à igreja hoje, mas de repente vem um desejo de você ir à igreja, de repente cria uma situação para você ir à igreja, e aquele momento Deus está te olhando, te observando, e você está vencendo, porque um desejo está brotando dentro do teu coração, um desejo está nascendo dentro de você, e você está dando um passo para Deus, você está se aproximando. Quando você quer, você está se aproximando de Deus, e é isso que você está vencendo. Os 30% agora é você e Deus no deserto, porque você decidiu obedecer, se submeter à autoridade de alguém, e esse alguém se chama Jesus de Nazaré. Nós se submetemos a essa autoridade, e a obediência é algo muito forte. No livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 7, diz assim: tudo o que o Senhor tem falado, nós faremos e obedeceremos. Quando Israel está no deserto, que o Senhor Deus ministra em Moisés, Moisés faz uma reunião com o povo, e o povo diz a Moisés, dizendo desta forma: tudo quanto o Senhor pedir para nós, ou tudo quanto Deus falar, faremos e obedeceremos. Por quê? Porque o rumo, ou o foco, o alvo era a terra prometida. E essa terra prometida era tão boa, que a Bíblia diz que mana leite e mel.
manava leite e mel. O propósito de Deus era de levar o povo a essa terra e o povo desfrutar do melhor de Deus. Isaías 1:19 diz, irmão: se quiserdes e me ouvirdes, comerás o melhor dessa terra. Deus quer dar o nosso melhor, quer que nós comamos o nosso melhor. Tem muita gente aí comendo comida estragada. O que é comer comida estragada? Comendo o quê? Tem pessoas que estão deixando as coisas de Deus de lado e está aproveitando a comida que o inimigo está oferecendo. Deus não quer que você coma comida estragada, meu irmão. Deus não quer que você coma comida estragada, porque vai fazer mal para você. O que é comida estragada? Tem pessoas enganando, mentindo, roubando, prostituindo, fazendo errado, matando as outras pessoas. Tem pessoas tomando decisões erradas e estão comendo comida podre, comida estragada. E está fazendo mal. Uma hora vai ser preso, uma hora alguém vai atirar nele, uma hora alguém vai matar ele. Por quê? Porque o mundo prefere o alimento podre do que o alimento sadio de Deus. O que é comida sadia? É obedecer a ele. Tudo quanto Deus falar, faremos e obedeceremos. Nós só pode ter vitória quando nós obedecemos a Deus, meu irmão. Hoje tem um monte de gente pregando, dizendo: toma vitória e toma benção, toma vitória e toma benção, benção e vitória, e está esquecendo o céu para a vitória vir, meu irmão. Eu tenho que obedecer a Deus. Senhor, não faço minha vontade mais, Senhor, não faço o meu querer mais, eu não traio, eu não engano, eu não minto, eu não roubo, eu não faço nada, eu faço o teu querer. Aí o milagre de Deus vai fluir na nossa vida, aí a bênção vai acontecer na nossa vida. Por quê? Porque Deus nos escolheu, Deus do ventre da nossa mãe. Deus te escolheu, Deus do ventre, meu irmão. Você não pode ser escravo de qualquer outro tipo de mal. Você tem que ser livre. Deus te escolheu e te libertou. Você é livre. Você pode acordar de manhã sem culpa e dizendo: eu posso andar pelas ruas tranquilo, eu posso colocar minha cabeça tranquilo, porque eu sei que eu sou livre. E quando uma pessoa é livre, meu irmão, não tem ninguém que acusa ele, não tem ninguém que acusa ela. A pior coisa que existe é uma pessoa presa pela circunstância, porque não pode sair preso pela circunstância. Preso. Imagina uma pessoa presa, meu irmão. A pessoa tem desejo de ser feliz e não consegue. A pessoa tem um desejo de se libertar e não pode, está preso. A pessoa deseja mudar de vida e não consegue. Vê a mudança de todas as famílias, vê todo mundo mudando, menos ele ou ela mudando. Estamos presos pela circunstância, presos pelas crises. Tem pessoas que dizem: rapaz, eu não consigo pagar minhas dívidas, não consigo me libertar de dívida, é tanta coisa, é tantos problemas. E acaba tomando uma decisão errada, e aí que entra a mão do inimigo. Porque quando você está desesperado, o inimigo começa a abrir portas para aparentemente igual a de Deus. Quando você está desesperado e você não está em oração, você não está em obediência, aí o inimigo vai abrindo porta e você vai tomando decisões erradas, e a porta que o inimigo vai abrindo vai te distanciando de Deus. Quando você pensar que não, você não está mais orando, você não está mais buscando, você não está mais em oração, você não sente mais desejo de Deus, sua alma não está mais enamorada do Deus vivo, na sua casa é só briga e contenda, contenda e briga, você não consegue ver mais o que tinha antes. E hoje Deus te trouxe aqui, porque Deus está cansado de ver você sofrer. Deus não quer ver você chorando pelos cantos, escondido dentro do banheiro, não. Deus quer mudar a tua vida. Deus, Ele quer tirar você desse sofrimento. Deus, Ele quer mudar a tua história. Deus quer olhar para você e dizer: filho, até ontem você sofreu, até ontem você caminhou triste, mas a partir de hoje eu, o Senhor, o teu Deus que te tirou da terra do Egito, eu vou te conduzir, eu vou te mostrar o caminho certo, eu vou fazer que você seja feliz, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar as coisas na tua vida, para que você me honre, para que você me adore, para que você me glorifique, para que você tenha o seu melhor, a sua paz, a sua alegria. Meu irmão, é tempo de nós melhorar o nosso relacionamento com Deus. É tempo de você acordar pela manhã e para os seus filhos, a sua mulher, seu marido, e dizer assim: vai valer a pena,
semana nós passar por tudo isto, porque as coisas vão mudar, porque nós sofremos, nós passamos pelo vale da sombra e da morte, mas agora é tempo da árvore crescer, agora é tempo da semente crescer. Oh, meu irmão, a árvore para produzir o fruto leva tempo, e esse tempo, meu irmão, de regar, de cuidar, de tirar as coisas que vai matar aquela árvore, mas quando os frutos começarem a brotar, aí vai ser o tempo da alegria, o tempo do regozijo. No deserto pode haver, meu irmão, aleluia, solidão, pode haver, aleluia, mudanças de diversas maneiras, mas quando Deus resolve plantar algo no deserto, aí, meu irmão, é porque o milagre está acontecendo, e vai acontecer milagre em sua vida, vai acontecer uma obra gloriosa na sua vida, porque nós somos escolhidos e nós somos livres para adorar a Deus. Olhe para quem está do seu lado, diga para ela assim: você é livre, você é livre. Então, meu irmão, receba o que Deus tem para a sua vida, adore a Ele, glorifique a Ele. Somos livres, é ou não é? Quem é livre, levante a mão. Nós somos livres. Ser livre, meu irmão, é a melhor coisa que existe no mundo, é obedecer a Deus. Josué 24 diz assim: disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Disse Josué, e disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor e obedeceremos a sua voz. Disse o povo a Josué. Oh, meu irmão, quando o povo disse a Josué: nós vamos obedecer a Deus, imagina lá no céu, meu irmão, alegria, hein? Imagina você chegar na sua casa e você ouvir Deus falar com você, você ouvir uma mensagem no rádio, na televisão, que vai atender às suas expectativas, uma mensagem que vai te direcionar, uma mensagem que vai mudar o ritmo do seu coração, uma mensagem que vai trazer uma nova visão, uma nova postura para você. Imagina, é isso que Deus tem para nós. O segundo passo para Deus nos encontrar no deserto é temer, é o temor. O temor significa medo, susto. Existem dois tipos de medo, de temor. Existe o temor, o medo de qualquer outra coisa, o medo do escuro, o medo do dia da sexta-feira 13. As pessoas dizem que na sexta-feira 13 você não pode passar por debaixo de uma escada, não pode quebrar um espelho, hein? Não pode ver uma coruja. Sexta-feira 13 é o medo. Tem pessoas que quando passam numa encruzilhada, que vê lá uma garrafa de pinga e uma galinha degolada, a pessoa começa a se benzer tudo, já começa a fazer todo tipo de sinal na testa, no peito, para fechar o corpo. Não adianta, meu irmão, não adianta, porque o mal, ele existe, e só quem pode combater o mal é quem? O bem, é ou não é? E quem faz o bem? Não é Jesus? É Jesus que faz o bem, é o Jesus que faz o bem. Então o temor, e esse temor é um temor errado, é um medo errado, mas existe um outro medo, um medo de pecar contra Deus, o medo de deixar Deus triste, o medo de entristecer o coração de Deus, o medo de decepcionar a Deus, o medo de perder a presença de Deus. Esse é o temor, esse é o temor certo. E a Bíblia diz em Provérbios 14, 26, no temor do Senhor há firme confiança. No temor do Senhor há firme confiança. Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida. Olha aí. Quando tememos a Deus, esse temor, ele faz com que nós alcance a fonte da vida, que é Jesus. Jesus, meu irmão, ele sempre liberou algo especial para o povo. Para a mulher samaritana, ele disse: se tu beber da água que eu te der, fará dentro de ti um manancial de água viva. A Bíblia diz em Ezequiel 47 que brotava água viva debaixo do altar, e por onde passava essas águas curava, sarava todo tipo de mal.
e aonde desaguava, sarava, águas que purificava. Diante do trono de Deus existe um mar de vidro, águas cristalinas. Então essas águas de vida que Deus está mostrando para nós são águas que curam, são águas que vai liberar cura para nós. E quantos não precisam de cura? Quantos não precisam de um milagre de Deus? O terceiro passo para nós se encontrar com Deus, com Jesus no deserto, é viver. Viver significa andar, caminhar, habitar, morar, estar com vida. Deuteronômio 8, versículo 3. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É viver. O que é viver, pastor? Viver é diferente de existir. Existir, muitas pessoas existem. É ou não é? Quando você encontra uma pessoa na rua, né, ali, ó, cheio de bebida, de drogas, aquela pessoa está apenas existindo, não está vivendo. Porque viver é diferente disso. Quando você encontra uma pessoa, ontem eu vi um testemunho de uma moça lá em Nova Europa, ela bebia muito. E ela disse para mim assim: pastor, eu bebia e ficava muito alegre. Só que o pastor passava ali e um dia ele me abraçou e falou assim: ó, eu não quero ver você assim. Jesus não quer ver você assim. E aquilo ela pensou e disse: poxa, nunca ninguém se preocupou comigo, nunca ninguém se importou comigo. E hoje esse homem está dizendo que Jesus me ama, mesmo estando assim. Foi para a igreja, tem 2 anos que serve a Deus. E ela falou assim: quando eu tomei a decisão, meu marido me abandonou, todo mundo me rejeitou, mas eu não deixei a fé. Meus filhos, tenho 5 filhos, ela disse, trabalho numa empresa de laranja, mas hoje eu sou mais feliz do que antes, porque hoje eu posso acordar de manhã sem saber, sabendo que eu vou trabalhar e vou voltar, e meus filhos estão em casa alimentados, com saúde, com vida, porque Jesus cuida de mim, porque Jesus cuida da minha casa. O importante é viver. E viver não é existir. Existir, qualquer pessoa pode existir de forma errada, mas viver, meu irmão, é você respeitar alguém te respeitar, é você amar alguém amar você, é você adorar um Deus e Deus responder a sua adoração. Viver é você entrar na igreja e sentir a presença de Deus. Viver é você olhar e dizer: como eu sou importante para Jesus. Viver é você entrar dentro de um lugar e as pessoas olhar para você e dizer: como você mudou, o seu semblante mudou, o seu jeito mudou. Isso é viver. Viver, meu irmão, é você poder, aleluia, abrir os seus lábios e dizer: eu vou conseguir, eu vou vencer, Deus vai me dar vitória. Isso é viver, é acreditar na promessa, é confiar na promessa. É o terceiro passo, é você dar um passo para conquistar, porque nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Palavra, meu irmão, nós temos que ser homens de palavra. Você tem que ser mulher de palavra, porque é isso que faz um homem viver. É você ter palavra, é você olhar diante dos problemas e dizer: problema, sai da minha frente. Agora chegou mais forte do que você, aleluia. Agora chegou alguém mais especial do que os problemas. Jesus está aqui. Jesus está tomando o curso da sua vida. Jesus está tomando a direção da nossa vida. É importante para nós, é importante para você viver na obediência, no temor, e aprender a viver, meu irmão, com isso. Aprender a viver na obediência, no temor do Senhor, é importante. A Bíblia diz mais aqui em Jó capítulo 14, versículo 14: morrendo um homem, porventura tornará a viver? Olha Jó dizendo. Todo mundo já sabe a história de Jó, é ou não é? Você já leu a história de Jó. Tem pessoas que quando está sofrendo diz assim: eu estou igual Jó. Tá não, porque o sofrimento de Jó ninguém suportaria. A Bíblia diz que Jó, ele sofreu demais, irmãos. A luta de Jó era muito grande, muito grande mesmo. Porque a Bíblia diz que chega o primeiro mensageiro e diz: ó, os seus gados morreram.
Aí depois chega outro, as tuas fazendas estão se perdendo. Depois chega outro e diz: olha, Jó, os teus filhos estavam lá, a casa caiu e teus filhos morreram. Aí a Bíblia diz que Jó dobrou o joelho e adorou a Deus. Como é que um homem adora? Como é que um homem diz que os gados morreram, as ovelhas morreram, os seus filhos morreram e ele adora a Deus? Que negócio é esse, irmão? Como é que um homem pode adorar a Deus sabendo que os seus filhos morreram? Por quê? Porque Jó adorou. Porque Jó tinha confiança. Quando a mulher de Jó olha para ele e diz: amaldiçoa o teu Deus e morre, ele falou: mulher, como loucas falas tu. Nem com palavras ele ofendeu sua mulher. Ele disse: como uma louca falas tu. Ele não disse que ela era louca. Como loucas fala tu. Se nós recebemos o bem de Deus, por que não podemos aceitar o mal dele? O grande problema da humanidade é que nós só queremos receber o bem, nunca o mal. É ou não é? Todo mundo quer viver em paz. Ninguém quer viver em guerra. Por que as guerras? As guerras surgem para que nós venhamos aprender a lidar com certas situações. Os problemas surgem para que você aprenda a lidar com eles, para que você aprenda a vencê-los, para que você aprenda a suportar eles. É por isso que vem as lutas, por isso que vem os problemas. E quando Jó está ali sendo perseguido pela enfermidade, pelo inimigo, quando ele ouve a sua esposa, a mulher que ele amava, falar isso para ele, Jó, ele olha para sua mulher e diz: Deus nos deu, e se ele também quer tomar, mas nunca nós vamos murmurar, mas nós vamos louvar a ele, porque ele é merecedor da nossa adoração, ele é merecedor do nosso louvor. E a Bíblia diz que em tudo Jó não pecou com a sua boca. Só que não era fácil o que ele estava passando. Aí você vai descobrir que Jó, ele ficou com enfermidades no corpo, que ele teve que pegar um caquinho de telha para se coçar. Os amigos o abandonaram. Todas as pessoas que comia com ele, que bebia com ele, o abandonaram. Mas agora Jó está sofrendo porque Deus estava dando testemunho de Jó. Observe, irmão, o que foi que Deus falou no capítulo 1 de Jó, quando ele encontra o diabo: tem visto o meu servo? Olha Deus falando: meu servo Jó, homem íntegro, sincero, temente e que se desvia do mal. Deus testifica de Jó. Agora Jó, olha, irmão, é tremendo isso aqui, glória a Deus. Deus testifica para o diabo que Jó era íntegro, temente e que se desviava do mal. E Deus permite o diabo tirar tudo de Jó, porque Deus estava dizendo para Satanás: Satanás, vou provar que mesmo ele sem nada, ele me serve com fidelidade. Mesmo que tu tire tudo, ele vai me servir, me adorar, me engrandecer. A Bíblia diz que Jó, quando estava com o corpo em chaga, de um lado o diabo feliz, porque tudo ele conseguiu tirar, mas ele não conseguiu tirar algo de Jó: a esperança que ele tinha, a confiança que ele tinha. Talvez você tenha sofrido, meu irmão, minha irmã, já tem 1 ano, 2 anos, e você se pergunta: poxa, até hoje, Senhor, até hoje não tem milagre, não vejo resultado, né? Senhor, por que está demorando? Jó também estava nessa situação. A luta era grande, mas a Bíblia diz que quando ele começou a orar pelos seus amigos, olha aí, aqueles que o abandonaram, quando ele começou a orar pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. Aí cumpre-se aquela palavra, que aquele que te persegue, você tem que orar por ele. Quando aqueles que te odeiam, você tem que amar eles. Você nunca pode guardar um rancor, um sentimento, ao contrário, o sentimento de Deus, porque isso vai bloquear a tua vitória, isso vai impedir de você receber, isso vai impedir de você conquistar de Deus. Você tem que liberar, meu irmão. Libere. Senhor, está aqui o meu coração, eu perdoo fulano, eu perdoo ciclano. Senhor, hoje eu aceito a tua palavra, e eu não quero mais viver como vivia, porque eu tomo posse do que o Senhor está falando e liberando sobre a minha vida hoje. É isso que Deus quer que nós recebamos.
É isso que Deus quer que nós vivamos. Uma vida debaixo da sua autoridade. Uma vida debaixo da sua graça. É gostoso viver, meu irmão, na presença de Deus. É gostoso você saber que a promessa de Deus um dia vai se cumprir na sua vida. É gostoso saber que não adianta os problemas virem, que jamais vai tirar você da presença de Deus. É isso que é importante. Quarto e último passo para nós orar a Deus: continuar servindo a Deus. Continuar servindo, obedecer, temer a Deus, viver com a obediência, no temor e servindo a Deus com fidelidade. Olha aí, o quarto passo para nós encontrar com Deus no deserto: servir a Ele. O que foi que Jó disse? Se Deus nos deu e Ele tomou, louvado seja o nome do Senhor. Quando Caleb, ele volta lá de espiar a terra com 12 homens, a Bíblia diz que 10 desses homens falaram para Moisés: Moisés, a terra é boa, mas tem gigante lá, então nós não podemos ir com eles. Mas Josué e Caleb disseram a Moisés: Moisés, realmente tem gigantes na terra, realmente eles são maiores do que nós, e diante dos olhos dele nós somos como um gafanhoto. Mas quem falou não foi homem, quem falou foi Deus. E se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus liberou, Ele vai cumprir com a sua palavra. Não foi homem. Uma coisa é eu falar para você, eu falo com você, sim ou não? Uma coisa é eu falar: olha, eu vou fazer, eu posso falhar com você. Uma coisa é alguém falar para você: olha, passa aqui tal dia que eu vou te dar um emprego, e você chegar lá e dizer: ó, rapaz, me desculpa aí porque não deu certo. Ah, você falou, você deu sua palavra, ó, não deu certo. É uma coisa. Outra coisa é Deus abrir a boca e falar que vai fazer. Amém, irmão? Quando Deus abre a boca dizendo que vai fazer, porque Ele vai fazer. Por que Deus resolveu fazer? Porque a obediência, o temor, viver com obediência, o temor e servindo a Ele. Não importa o que nós passamos, meu irmão. O importante é continuar servindo a Deus. A mulher que perde o filho, ela põe o filho no quarto, vai ao encontro do profeta, e quando ela chega lá, o profeta manda o moço ir e perguntar para ela: está bem contigo? Está bem com o marido? Está bem com o filho morto? E ela fala para o moço: vai tudo bem comigo, está bem com meu marido e está bem com meu filho morto. Mas quando ela chega com o profeta, porque o nosso problema é falar as coisas que nós passamos para as pessoas erradas. Hoje tem um Facebook, né? Aí a pessoa vai lá no Facebook: bom dia, estou indo trabalhar. É ou não é? Aí quando eu volto, cheguei em casa, estou dormindo agora, e tomei uma sopinha nesse frio. Eu fiz. É ou não é? É assim ou não é? Tudo que a pessoa está vivendo põe no Face. Quando quer atacar outro, aí põe lá no Facebook lá. Aí usa até a Bíblia, escreve um versículo lá, né? Está meio desaverso com uma outra pessoa, e escreve lá no Face lá: e meus inimigos vão cair por terra, porque Deus é comigo. Aí a pessoa que está meio com raiva, está olhando lá, está me atacando, aí começa de novo lá, ó. Aí põe lá também: mas Deus conhece meu coração, tu vai ver o que Deus vai fazer. Começa um ataque na internet. Por quê? Porque o relacionamento hoje é mecanizado. Ninguém quer ter contato físico, pegar na mão: bom dia, como é que você está? Está tudo bem? Até dentro de uma casa, o marido está lá na cozinha, a mulher está lá na sala. Aí está mandando a mensagem para o marido que está lá na mesma casa lá: bom dia, meu velho. Ela fala: você está onde? Estou no quarto. Acordei hoje, nem vi você. Dentro da casa. Por que isso? Porque nós preferimos manter distância de um relacionamento. Amém? Um relacionamento bem sólido e palpável. É por isso, meu irmão, que Deus ele nos desperta para nós conservar a obediência, o temor e viver, mas viver de forma digna. Tem problema? Tem, mas os outros não é merecedor de saber o que você está passando.
Ninguém pode saber o que você está passando, porque você não é mais criança. Você é adulto. E um adulto, ele aprende a resolver com os problemas. Aprende a resolver os problemas. Você pode usar isso para um fim legal, não para você postar sua vida nesse negócio. Deus, ele dá sabedoria para o homem, mas o homem está levando a sabedoria para um lado errado, distorcido. E muitas pessoas dizem: não, mas é muito bom, é bom para fazer o que é certo. É bom para você conduzir no caminho certo. Deus, meu irmão, ele quer tirar você dessa prisão e falar para você: olha, minha serva, o que você precisa não é do Face, não é do WhatsApp, não é não sei do estrangate, não sei o que mais lá. O que você precisa é orar. O que você precisa é ler a minha palavra. O que você precisa é você acordar de madrugada e buscar a minha face. O que você precisa é se render na minha presença. Você precisa disso. Eu posso lá eu tenho Face, irmão. Eu posso lá nesse negócio lá, eu ponho os cartazes da campanha. E já postei um monte de estudo lá. Ninguém curte. Ninguém curte, é difícil curtir, mas quando alguém vai lá, põe lá um cachorrinho com um negocinho lá, é um monte de gente curtindo, mas ninguém curte a palavra de Deus que é postada. Ninguém curte o que vem de Deus, o ensinamento para a alma. E Deus quer tirar nós dessa prisão e mostrar para nós que o mais importante é orar, é ler a Bíblia, é temer, é obedecer. A vitória vem quando obedecemos. A vitória vem quando nós oramos. A vitória vem quando se humilhamos. A vitória vem quando nós entendemos que o Senhor, Ele merece o meu louvor, Ele merece a nossa adoração. Deus quer ver você abrir a boca e adorar, meu irmão. Você não tem que chorar postando as coisas da sua vida. Chore: Senhor, eis-me aqui, Pai. Olha, o meu filho, o meu marido, a minha esposa, Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus. Me ajuda a que o Senhor mude as coisas na minha vida. É isso que Deus quer, meu irmão, um relacionamento com você. Deus, Ele quer te encontrar nesse deserto. Deus quer encontrar você. Você está cansado e cansada. Descanse em Deus, meu irmão. Descanse no Senhor, porque Deus tem algo glorioso para nos oferecer. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você.
Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Eu morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 13 e 14. 13 e 14 para a glória de Deus. Amém? Jeremias, capítulo 13, capítulo 17, versículo 13 e versículo 14. Quem encontrou, irmãos? Podemos ler, sim ou não? Diz assim a palavra de Deus: o Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra.